O que é a cólera? Qual sua origem? Como ela nos prejudica e como podemos nos prevenir de estados coléricos? Eu sou o Alain, esse é o Fé, a fraternidade é a esperança e é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa live Caminhos do Evangelho, desse estudo que a gente faz todas as quintas-feiras, às 20 horas aqui no Fraternidade Esperança. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda à nossa live. Diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, às 20 horas, eu vou só ajeitar aqui a nossa leitura do Evangelho da noite de hoje, enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, né? Eu queria agradecer a vocês que nos acompanham lá no YouTube, pelo nosso canal Fraternidade Esperança. A gente chegou hoje a 3.200 inscritos e a gente fica muito feliz de estar conseguindo compartilhar esses estudos, essas reflexões sobre a doutrina espírita cristã, né? Então a gente também aproveita para deixar um convite. Se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar com alguém que você acha que também poderá gostar. Beleza? Então é isso. Seja muito bem-vindo e que a espiritualidade nos ajude, nos ampare nesse nosso humilde estudo da noite de hoje. A gente vai abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9. O capítulo 9 é o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E a gente vai fazer a leitura do item 9, que é exatamente a cólera. Você vai observar que no capítulo 9, item 9, nós temos duas mensagens sobre a cólera. A mensagem de hoje é a mensagem de um espírito protetor, tá? Então a gente divide em duas partes, talvez a gente faz mais para frente a live sobre a segunda mensagem, e hoje a gente faz sobre a mensagem do Espírito Protetor. Então é só você abrir o seu Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9. Então vamos lá, vamos iniciar a leitura da noite de hoje. Item 9. Boa noite, Pai, boa noite, Mãe, sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso estudo do Evangelho. Item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo, a menor comparação vos irrita e vos aborrece. O que se sucede então? Entregai-vos à cólera. Ou seja, aqui, neste ponto, ele já deixa claro, nesse parágrafo, que muitas das vezes a origem da nossa cólera, dessa nossa ira incontrolável, baseia-se, nasce nas fontes do orgulho. Nasce naquela dificuldade que a gente tem, às vezes, em aceitar que existem pessoas, existem irmãos, existem próximos que estão em condição melhor do que nós estamos. Condições sociais, espirituais, morais, enfim. A menor comparação que possa existir, mesmo que seja no nosso íntimo, é uma comparação que vai nos irritar, que vai nos aborrecer, que vai nos inflamar o ego, que vai fazer com que a cólera nos tome por alguns momentos. E eu fiz aqui uma reflexão que, para a gente tentar entender o que vem a ser a cólera, a gente vai recorrer à definição proposta por Emmanuel no livro O Consolador. No livro O Consolador, Emmanuel define a cólera da seguinte maneira: a cólera é um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Ou seja, a cólera é ainda um sentimento primitivo que nos remete a remotas eras da evolução humana, quando ainda éramos mais próximos do deleite no conflito do que no entendimento necessário para o convívio coletivo.
É a manifestação de nosso descontrole na organização de nossas emoções perante alguma atribulação que se apresenta, nos corroendo, durante esse momento colérico, a boa conduta, que nos faz explodir em ira, em nervosismo, em ataques verbais, em ataques físicos, a nós mesmos, aos outros, e por isso, em menor ou maior grau, ela sempre vai trazer consequências ruins. Então, todas as vezes, Rosângela diz o seguinte, às vezes me aborreço, revolta. É o início, né? O início é isso, a gente se aborrece, a gente se revolta, muitas das vezes revolta contra coisas que não estão ao nosso alcance, então isso faz com que exploda esse momento colérico, que a gente lê aqui, segundo Emmanuel, né, nessa passagem do Consolador, é um momento primitivo, é um ataque instintivo que nos remete a eras remotas, onde a gente se comprazia muito mais, né, no deleite do conflito do que no apaziguamento dos ânimos para conseguir conviver em coletividade. Boa noite, Marta, seja bem-vinda à nossa live da noite de hoje. Então a gente continua aqui a nossa leitura, onde ele nos diz o seguinte: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. O que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, ou seja, contrariedades pequenas, infantis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então a gente observa aqui que no momento da cólera a gente não consegue escutar um conselho, a gente não consegue escutar, quem sabe, a gente mesmo, a nossa essência, né? Ela fica completamente equivocada no meio a esse turbilhão de sentimentos que a cólera traz com ela, essa ira, né? Esse nervosismo que nos tira do ar temporariamente. É o instante colérico que aqui no Evangelho ele chama de demência, acessos de demência passageiro, né? Onde a gente fica alheio à realidade, onde a gente se perde no meio do calor do momento. E a gente faz aqui um ponto de reflexão sobre esse parágrafo dizendo o seguinte, quando ele diz: vamos encontrar a cólera principalmente no orgulho ferido, a gente pensa que o orgulho é ainda um grande obstáculo no nosso crescimento moral. Muitas vezes confundimos orgulho com amor próprio. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente acha que o fato de ter orgulho é o mesmo que ter amor próprio. Mas não é. O amor próprio nos faz amar quem somos, porém cientes de que ainda estamos carregados de falhas. E não é por isso que não devemos de nos amar, e muito menos ainda que não devemos tentar corrigir essas falhas. Isso é amor próprio, né? A gente ama quem somos, mas é ciente de que precisamos estar num lugar melhor. No sentido de que às vezes temos sim falhas. E não é que a gente ama as nossas falhas, é que a gente convive com elas sabendo que ainda precisamos de trilhar algum caminho evolutivo para conseguir superá-las. Isso é amor próprio. Amar quem somos da maneira que somos, mas cientes que precisamos melhorar. O orgulho é diferente. O orgulho ele nos dá a falsa impressão que já somos perfeitos, que sabemos mais do que o outro, que somos melhores, que somos mais inteligentes, somos portadores de qualidades que somente nós temos. Somos os mais apreciados, os mais amados. Isso nos diz o orgulho. Então, onde vamos encontrar a cólera? Quando toda essa imagem, essa ilusão que o orgulho cria e mantém é ameaçada. Ao menor sinal de contrariedade e de constatação de que somos ainda imperfeitos e carentes de educação espiritual, a gente se revolta e em seguida vem a manifestação da cólera. Eu fiz essa observação, essa reflexão, baseada até
nesse capítulo, nesse parágrafo do Evangelho, porque é basicamente isso que acontece. A gente entende que é perfeito, somos melhores, somos mais inteligentes, mais apreciados, mais amados, e a qualquer sinal, por pequenino que seja, de que isso não convém com a realidade, que isso não está certo, não é bem assim, simplesmente nos entregamos à cólera. O nosso orgulho se vê ferido, a ira vem e a gente não controla, né? Boa noite, dona Nayuka, né? Boa noite, Karen Lawane Sena, seja bem-vinda a essa live. Melhora nessa saúde material. Karen, nossa grande amiga, estava aí com dengue, vamos cuidar porque está sorto esse mosquito e está trazendo muito prejuízo para todo mundo, né? Então que bom que você está melhor, Karen, que Deus abençoe e proteja a sua melhora cada vez mais. Boa noite, espanhol, seja bem-vindo à nossa live. E essa nossa live de hoje é o item 9 do capítulo 9, a cólera, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente continua a nossa... Boa noite, Edberto, seja bem-vindo à nossa live. E a gente continua a nossa live de hoje com a leitura, com a continuação da leitura, que nos diz o seguinte: em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem, né? Aquele liquidificador que está te passando raiva, né? Você aperta, não resolve, você vai com ele na parede. É isso que ele está dizendo aqui. Até os objetos inanimados, né? Infelizmente, nesses momentos de acesso de demência temporária que a gente tem, com esses surtos coléricos, eles se tornam inimigos mortais, né? Como se assim eles se portassem. São apenas objetos inanimados, nós que os animamos, né? E eles são quebrados porque não lhe obedecem. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Olha que loucura, né? E a gente faz isso no momento da cólera, né? Nesses momentos, pudesse ele observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Então a gente pensa, né? Imagine se naquele momento da cólera, a gente sai e vem por fora, né? A gente ali nervoso, dando pontapé na parede, numa cadeira, uma coisa assim, naquele frenesi da cólera. Imagina se a gente pudesse sair e ver essas nossas atitudes. Ou a gente teria medo de nós mesmos, ou nos acharíamos ridículos. E se a gente tem essa percepção, imagina quem, né, está assistindo aquilo. Os próximos que estão a nós, né, e estão observando aqueles movimentos tão estranhos, ridículos, né, que a própria mensagem diz. Quando não fosse pelo respeito que se deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Aqui ainda é um pouco mais intenso ainda nesse julgamento de si próprio. Ele diz que, em nome do respeito que temos sobre a nossa pessoa, sobre a nossa história, a gente tinha que esforçar para vencer esse pendor, né? Esse instante colérico que nos torna objeto de piedade. No momento dessa raiva, dessa cólera, desse descontrole, a gente é objeto de piedade, né? Tanto daqueles encarnados que próximos estão, quanto também da espiritualidade superior que nos assiste, né? Rosário já diz, mas eu estou assim porque tudo que tento ter ou fazer e tudo dá errado, nada para mim vai para frente, aí me vem a revolta. E mais adiante, Rosário, a gente vai falar sobre isso. Segura aí que no finalzinho da live tem uma conclusão que vai falar sobre isso aí, viu? Boa noite, Marcelina, seja bem-vinda à nossa live. Então a gente continua aqui a nossa leitura, né? Retomando que se não fosse pelo respeito que temos a nós mesmos, a gente deveria ter, né? A gente deveria vencer esse instante da ira, da cólera, para não nos tornar objeto de piedade. Isso é muito forte, né, gente? Se a gente for parar para pensar, é muito forte. Hoje aqui é dia da tijoloterapia, pelo que a gente está entendendo, né? É a terapia da tijolada para ver se nós aprendemos, né? A gente sempre tem esses instantes que às vezes, né, é um deslize moral que a gente tem,
mas que é preciso corrigir e que não é do dia para a noite, mas que é preciso começar, né? A maior das caminhadas começa num simples passo, então é preciso que a gente comece esse movimento o quanto antes. É importante, não é que a gente tem que vencer ela do dia para a noite, isso não é possível, mas é preciso, é urgente que a gente inicie esse processo. Então, continuando a leitura, se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Então vamos lá, né? Somos nós as primeiras vítimas desses acessos de cólera que temos. Mas olha só o tanto que isso é importante. Além disso, além de sermos nossas próprias vítimas, tornamos infelizes todos que nos cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer os que sofram os entes que mais ama. Então, quer dizer, se a gente tem esse sentimento por aqueles que nos amam e estão próximos, e eles vão sofrer por esses ataques de cólera que às vezes a gente tem, não seria importante a gente nos esforçar para não nos encolerizar próximo a eles, para impedir que eles sofram esse momento, em ver que a gente nesse descontrole, às vezes é até motivo de piedade, é um motivo, é um ponto para a gente evitar essa cólera. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Né? André Luiz diz isso, né? Quantos séculos são necessários, às vezes, para reestabelecer, para reconstruir um minuto? Um minuto de coisa errada que você fez ali é motivo, às vezes, de batalhas seculares contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, buscando a redenção de nossas falhas, buscando corrigir o que fizemos de errado através de fazer certo agora para aqueles que um dia prejudicamos. E num acesso de cólera, de fúria, às vezes a gente faz coisas que vamos demorar muito e muito tempo para reconstruir. A gente destrói coisas que demoramos tempos e tempos para construir. E eu queria fazer uma reflexão sobre esse ponto. Eu só vou beber uma água aqui. Agora eu já bebi a água. Vamos fazer o seguinte. Eu dividi a cólera nesse sentido aqui como prejudicial em 3 aspectos. Aqui nesse capítulo. Então eu coloquei aqui, ela é prejudicial na questão moral, na questão espiritual e na questão orgânica, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Pessoal que estiver assistindo a live, tiver algum comentário, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Só fazer um comentário aqui, que assim que dar um tempinho, eu dou uma parada e a gente lê para refletir. Tudo bem? Eu não sei como é que tá o áudio aqui hoje, porque eu esqueci o microfone, tá? Então se eu estiver falando baixo, se tiver algum ruído, é só avisar aqui, pra gente tentar consertar. Então vamos lá. A cólera nos prejudica em 3 aspectos: moral, espiritual e orgânico. Vamos lá. Nas propriedades morais, vamos lá, como é que ela nos prejudica? Nos instantes em que ela toma nossas atitudes, às vezes não percebemos quanto de tempo e energia estamos destruindo, ficando alheios a tudo aquilo que construímos com muito esforço na reforma íntima. E eu sou o Zé do exemplo, vamos lá dar um exemplo, né? Às vezes a gente se porta com educação e respeito perante um semelhante, mas no momento da cólera a gente maltrata, a gente é mal educado com todo mundo que está ao nosso redor, ou seja, todo aquele trabalho que a gente teve em manter a disciplina, o respeito e a educação por aqueles seres que estão ali à nossa volta, a gente simplesmente desmancha, destrói tudo no acesso de cólera. Porque ali a gente extravasa toda essa ira, a gente perde a educação, a gente é mal educado, a gente maltrata, né, alguém que nos é caro e que por muito tempo a gente tem dedicado tempo e atenção para fazer exatamente o contrário. Ou seja,
uma grande construção que fizemos em manter aquela pessoa bem, em ambiente respeitado, onde ela é educada, onde somos educados, ela se sente bem, se sente respeitada, e aí num acesso, numa fúria de cólera, poucos segundos, somos mal educados, maltratamos, ou seja, aquela construção que tivemos, ela se perdeu, né? Não completamente, mas uma parte dela se perde ali, naqueles pequenos momentos, naqueles flashes, naqueles instantes de ira descontrolada, naqueles acessos de demência, como o próprio Evangelho nos traz, né, essa definição. A Gisele diz o seguinte: no trânsito sou outra pessoa. Isso aí o trânsito é sempre muito complicado, né? A gente tem que estar sempre em vigilância no trânsito. Eu, por exemplo, também, eu já fui pior, sabe? Mas é sempre um desafio para a gente manter Cristo no trânsito, porque realmente acontece de tudo. Mas será que uma fechada no trânsito, a gente está certo, o outro está errado, é motivo para cólera? Justifica esse descontrole? No final da live a gente vai falar sobre isso. E é importante falar sobre o trânsito, né, Gisele? Porque o trânsito realmente, ele é motivo de cólera. Às vezes eles nos tiram, né, de quem somos, a nossa essência, mediante a ira momentânea que se apresenta. Então a gente fala sobre também outro aspecto que a cólera nos prejudica. É o aspecto espiritual. Porque por breves instantes, tomados de cólera e sem a vigilância apropriada, nós não só baixamos completamente a nossa guarda espiritual, como também convidamos entidades que ainda se comprazem no descontrole para nos acompanhar. Então vamos dar um exemplo aqui. Às vezes a espiritualidade que ainda anda nos caminhos da queda alheia, e quando eu falo que ainda anda, é porque é momentâneo, né? Todos esses seres que ainda se comprazem na queda alheia, na sombra, na treva, eles estão passando uma fase. Deus não vê lados, Deus vê filhos. Então não existe o lado bom, o lado mau, não existe aquele que foi criado só para ser mau, aquele que foi criado só para ser bom. É um estado momentâneo. Como nos diz o Dr. Frederico, o mal cai sozinho porque a eternidade pertence ao amor, né? Mas, momentaneamente, né, na linha do tempo eterno do Espírito, a gente vê realmente ainda essas entidades, esses irmãos que ainda se comprazem no descontrole, né? E eles aguardam, né, exatamente estes nossos acessos de raiva, de demência, para que eles consigam nos influenciar. Porque fora desses acessos de raiva, em tranquilidade, com a consciência em dia, com o orar e vigiar tranquilo, eles não vão conseguir nos alcançar. As ideias deles não serão aderentes às nossas ideias. Haverá um conflito de sintonia. Então eles não vão conseguir acessar a nossa mente, os nossos pensamentos. Porém, nesses acessos de cólera, né, esses irmãos que ainda se comprazem nos caminhos da queda alheia e que procuram maneiras de influenciar as nossas ideias, mas não conseguem, nesse momento eles conseguem. Eles vão conseguir agir com objetividade nesse relapso de descuido com nossa própria conduta e ali eles conseguem nos acessar, né? Então você está ali pensando coisas boas, positivas, progressistas, e às vezes a espiritualidade negativa, né, que ainda se compraz na queda, vai ficar falando: ah, vai dar errado, isso aí não vai dar certo. Não, você tem que acabar com isso. Não é preciso ter paciência com isso aí, não precisa. E você não consegue nem escutar, você não está sintonizado naquela sintonia, naquela vibração. Mas no instante da cólera, aí você está. Você baixa a guarda. Não só baixa a guarda, você convida essas entidades. Porque você está nervoso, você não aguenta mais, você vai estourar, você vai explodir, e aí sim faz sentido tudo aquilo que eles influenciam, mas que você nem escuta. Aí sim faz sentido. Realmente, eu não preciso ter paciência com essa pessoa. Realmente, essa pessoa passou do limite. Eu tenho motivo para estourar com ela. Então é aí que acontece esse aspecto que eu estou trazendo aqui, onde a cólera nos prejudica espiritualmente, né? Então a gente passa agora para onde ela nos prejudica em aspectos orgânicos.
Então a cólera nos prejudica em aspectos morais, espirituais e agora vamos falar dos aspectos orgânicos. Por quê? Porque ela nos debilita a saúde, ela potencializa fragilidades e predisposição a doenças ligadas ao controle das emoções. Então, às vezes, a pessoa tem um problema cardíaco, no instante do descontrole, enfurecido, alguma alteração da pressão arterial pode gerar um transtorno orgânico mais grave ainda. Ou às vezes a pessoa tem um problema de refluxo gastroesofágico, uma gastrite nervosa, e aí naquele momento da ira, da fúria, aquilo ali organicamente se descontrola. Esse conjunto nosso orgânico é muito sensível, né, muito ligado às nossas emoções, ele se descontrola e vai dar ali um problema, essa gastrite vai virar uma úlcera, enfim, vai agravar um problema orgânico. Estados de nervoso intenso, principalmente, eles desencadeiam também crises no labirinto, enxaqueca, enfim, muitos dos problemas do corpo material são desencadeados por esses pequenos instantes em que nos deixamos levar pela cólera, por esses acessos de fúria, né? Então vejamos o quanto é importante mantermos o mais distante possível desses momentos de cólera, né? Em questões morais, espirituais e orgânicas. Isso aqui serve para todo mundo, para mim também, inclusive, viu, gente? A gente estuda junto para aprender junto, para refletir junto, para tornar, quem sabe, o nosso pensamento melhor e que isso possa refletir nas nossas atitudes, né? Então vamos continuar aqui. Insônia, Edilberto. Insônia pode ser efeito da cólera. Acredito que sim, inclusive pelo problema espiritual envolvido, né? Porque às vezes a gente passa por esses momentos de insônia e geralmente a gente não está pensando em coisas boas, não estamos, às vezes estamos preocupados, estamos remoendo alguma coisa que nos chateou, alguma mágoa, né? Geralmente a insônia é assim, né? A gente geralmente está remoendo alguma coisa, está lá de trás, ou está preocupado com alguma coisa lá na frente. Então, com certeza, né? Isso pode nos gerar estados de nervoso, intenso, ira, cólera, né? Então, pode sim fazer algum sentido, né, Gilberto? Independente da condição primária dessa insônia, a cólera poderá influenciar, potencializar e intensificar, né, quem sabe, essa insônia. Então, vamos continuar. Agora lendo o último parágrafo, né, do nosso Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Então ele termina a mensagem dele dizendo o seguinte: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominação da mesma, por dominar a cólera. O espírita, aos demais, é concitado a isso por um outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. E ele encerra a mensagem, né, um espírito protetor. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, capítulo 9, recebido em Bordeaux, na França, 1863. Tá, então assim ele conclui a mensagem. E aí a gente conclui o seguinte. Vamos refletir sobre essa conclusão dele. Descobrimos através, né, da leitura dessa mensagem o quanto a cólera é prejudicial, não somente para nós, mas também para os outros. As atitudes perturbadas num surto de cólera não excluem as qualidades que o indivíduo traz no coração, mas atrasa em muitos passos a sua jornada rumo ao controle desejável à sua evolução moral. A cólera nos tira desse caminho, mesmo que seja momentâneo, mas naquele momento a gente não consegue o controle, né? A ira, a fúria nos toma de certa maneira que ficamos ali nesse acostamento dessa estrada que nos leva à evolução moral. E claro, né, ninguém é de ferro e às vezes a gente explode. Então a questão é, mesmo que estejamos certos, já estamos com a razão. Acabou de passar um mosquito aqui. Mesmo que estamos certos, estamos com a razão naquele momento. Vamos deixar aqui uma questão.
Temos justificativa para extravasar a nossa indignação pela cólera? Será que mesmo se a gente está certo, a gente está com razão? Aí a gente volta lá na pergunta da Rosângela, né? E também na consideração da Gisele sobre o trânsito. Mesmo quando a gente está certo, será que temos justificativa para extravasar a nossa indignação através da fúria, através da cólera? O que vocês me falam disso aí? Será que estamos ou não estamos certos? Existe justificativa para o descontrole? E aí, claro, né, que a gente vê, né, que a resposta, pelo menos ao que nos parece, através dessa leitura, é que nada justifica a cólera. Em nenhuma circunstância um evento colérico nos trará boas coisas ou resolverá algum problema. Na verdade, a tendência é que esses eventos coléricos tendem a agravar situações que já se encontram complicadas, né? O que podemos e o que devemos fazer é nos controlar o quanto possível. Tá, mas isso é muito fácil de falar, né? Mas como fazer isso? Por onde a gente vai sustentar esse controle? E aí eu faço uma reflexão seguinte. O que sustentará esse controle é a nossa consciência. O dever cumprido, a tarefa realizada, o esforço de dar o melhor que conseguimos ofertar é o bálsamo fresco frente às quentes tormentas da cólera, né? Então, quando a gente entende que qualquer descontrole que a gente tiver vai agravar o problema que já existe, a situação já está complicada, né? A Rosângela diz, não estamos certos, mas chega um ponto, não aguento mais. Esse é um ponto. Mas veja bem, independente de você aguentar ou não mais na situação que você se encontra, você tem muitos caminhos para sair, para resolver essa situação sem envolver a cólera, que te tirará desse sofrimento através de paz e não através de ódio, de raiva, de fúria. Esses elementos últimos, eles só vão perturbar, atrasar e complicar esse caminho que já está complicado. Então, quando a gente vai ter esse surto de cólera, a gente não consegue pensar nisso. Mas se a gente conseguisse pensar com a razão, a gente entenderia que seria muito mais viável, coerente, pacificador, menos dolorido, a gente procurar um caminho que não seja o da cólera para resolver esse problema que já está complicado. Porque se não tivesse, não nos incitaria a ira, a fúria e a cólera, né? E aí o Célio Gomes, ele diz o seguinte, meu pai diz o seguinte, não ciente de nossas vidas anteriores, não sabemos daqueles que ainda insistem em nos perseguir. No momento da cólera, eles aproveitam do momento de nossa falta de sintonia com a espiritualidade maior. Exatamente. E ele traz aqui um ponto muito interessante para a gente falar sobre cólera. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre reencarnação, sobre essa corrida, essa perseguição de espíritos inimigos, né, que às vezes nos procuram eternamente, e eles nos encontram. Mas quando eles nos encontram e identificam que somos as mesmas pessoas que os machucaram, que os atrapalharam, os tiraram, às vezes, de boas situações ou até mesmo da vida material, eles tendem a aumentar o ódio. Eles vão continuar nos perseguindo, eles vão pensar assim, ó, tá vendo? É a mesma pessoa, tá com outra roupa, tá com outro nome, tá em outra época, mas é a mesma pessoa, continua fazendo mal, destruindo, atrapalhando. Então, quer dizer, eu estou certo em correr atrás de buscar atrapalhá-lo também, porque eu estou fazendo justiça com as próprias mãos, que infelizmente é um nome que é atribuído à vingança. A vingança é a justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque a justiça verdadeira é a justiça divina, a qual a gente não tem acesso, né? E quando esses irmãos conseguem nos encontrar, mas não nos encontram da mesma maneira que vivemos com ele, que os atrapalhamos, né? Que agora somos pessoas diferentes, estamos procurando pautar nossas ações em cima da moral,
estamos querendo ser pessoas melhores, estamos fazendo o nosso melhor. Esses espíritos inimigos desencarnados, ou até mesmo agora encarnados, eles não nos encontram, porque eles perderam a referência. Não é mais aquela pessoa ruim, não é mais aquela pessoa que maltrata, machuca, persegue. Então agora meio que não tem muito o que fazer, né? Se essa pessoa descobriu a luz, ou eu vou ter que também descobrir a luz, ou então eu vou procurar outra pessoa, outro débito para resgatar, né? Porque aqui não tem muito o que fazer. Então a cólera, ela nos tira dessa condição, né? Mesmo que momentânea, de quem quer melhorar, de quem quer fazer diferente do que um dia fez, né? Então a gente continua aqui. Gisele diz: esses espíritos têm muito apego, sim, com certeza. Rosângela, minha irmã mais velha, não tem explicação, me amaldiçoa sempre, como já me prejudicou, porque foi o que a gente acabou de dizer aqui agora, né? Que aí também entra sobre inimigos desencarnados, né? Inclusive a gente até fez uma live esses dias sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, foi bem legal, inclusive, essa live. Então vamos continuar aqui o nosso acólita, né? Certo. Separei aqui um pedacinho de um livro que eu achei muito interessante, que eu usei inclusive para fazer o estudo dessa live, que se chama Estude Viva, né? Ele é de André Luiz e Emmanuel, Psicografia de Chico. Assim nos diz André Luiz, através do fragmento da mensagem Em Torno da Irritação, né, desse livro que eu acabei de citar. Se nossa consciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem, à frente de quaisquer circunstâncias. E aí agora, né, utilizando esse fragmento de André Luiz, desse livro Estude Viva, a gente conclui o nosso estudo, refletindo que um grande incentivo para evitarmos a cólera é entender que, por mais difícil que seja controlar o impulso da cólera, ele pode ser um acidente evitável, ou seja, com alguns segundos de segurança e controle, a gente consegue evitar que verdadeira catástrofe moral nos faça perder o controle, nos faça perder amizades, nos faça perder a razão, nos faça perder oportunidades de continuar em paz com nossa busca pela melhora moral e espiritual, né? Então, eu acredito que esse fragmento que eu trago do livro Estudo de Vida, né, Psicografia de Chico, André Luiz e Emmanuel, ele encerra bem sobre a cólera. Se a gente conseguir, naquele segundo, né, evitar, manter o nosso controle, a gente consegue evitar catástrofes, né, que vão nos fazer perder tanta coisa boa, amizade, razão, oportunidades de continuar em paz a nossa jornada. Então é isso, a gente já está, nosso tempo aqui já esgotando, né? E foi uma live muito proveitosa. Falamos sobre a cólera, que é uma coisa que vai estar sempre no nosso caminho enquanto estivermos aqui nesse mundo de prova e expiação, que ainda é utilizada a dor como método de evolução espiritual, de purificação da alma, né? Então foi uma live muito proveitosa. Eu queria agradecer à espiritualidade que nos ampara, que protege e que patrocina esses nossos pequenos momentos de estudos, né, que temos junto ao Evangelho. Agradecer a todos que estiveram aqui, né, desde o início, os que entraram depois. Agradecer aqui a Rosângela, a Idelma, a Karen, foi excelente a live, eu que agradeço. Fiquei muito feliz, cara, de você estar aqui presente nessa live. A gente estava realmente muito preocupado com você, graças a Deus está tudo bem. Grande abraço para você, para Adalberto. Reiki, sucesso também. Gisele também, que está sempre presente na nossa live Caminhos do Evangelho, todas as quintas às 20 horas. Nayuka, né? Nayuka ou Nayusa? Eu agora estou até na dúvida. Desculpa se eu estou falando errado o seu nome. Bom te conhecer. Então é isso.
Meu pai e minha mãe também estão presentes aí nessa live. Agradecemos a todos que estão acompanhando o nosso Caminhos do Evangelho de hoje. Os que entraram desde o início, os que deram uma passada rápida. E os que vão assistir no YouTube o vídeo gravado, né? Que as bênçãos de Jesus Cristo recaiam sobre nós nesse momento, né? Então é isso. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.